Você já deve ter escutado frases do tipo: é falta de educação dessa criança, ou birra, ou que os pais não educaram direito, ou ela não tem nada de diferente, não tem cara de autista, ou até mesmo frases do tipo: espera mais um pouco que esse comportamento vai mudar. Nessa reportagem especial abordaremos sobre esse assunto que atinge cerca de 1 a cada 36 brasileiros, o autismo. O autismo tem a sua nomenclatura como transtorno do espectro autista. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Sendo um transtorno de neurodesenvolvimento, ele precisa estar presente precocemente no desenvolvimento da criança e do indivíduo. Ele é caracterizado por déficits na comunicação e na reciprocidade social e também padrões restritos e repetitivos. Esses déficits de comunicação e de interação social, eles podem ser tanto aquela criança que tem dificuldade em tomar iniciativas para interagir, como a criança que tem uma dificuldade de perceber o momento exato de interagir com alguém e acaba sendo um pouco mais invasiva. Então, já um dos mitos, do autismo é de que a criança não fala ou não interage. Sim, acontece, mas o oposto também é verdadeiro. Também pode ser aquela criança que não tem uma forma diferente de abordar as pessoas e de conversar com elas. Dentro também da dificuldade de comunicação, tem também aquela criança que, eu falo criança porque eu trabalho mais com criança, mas ele também está presente na vida adulta, desde que um critério que ele tenha iniciado na infância. Então pode ser também uma criança que tenha dificuldade de fazer uma leitura das expressões, uma dificuldade de teoria da mente, que a gente chama, que é de teorizar o que a outra pessoa está pensando, de imaginar o que ela está pensando, de se colocar no lugar, né? E aí confunde-se que autista não tem empatia, não é isso, porque eles têm essa dificuldade de pensar, fulano está pensando tal coisa, está chateado por isso e tudo mais, né? Às vezes uma dificuldade ou um contato ocular diferente, né? Aquela pessoa que conversa, mas olha meio assim e tal. Também na dificuldade de comunicação, de saber o momento de falar alguma coisa ou de se colocar diante de alguma situação. E aí, dentro dos padrões restritos e repetitivos de comportamento, pode ser uma criança inflexível a mudanças de rotina, a dificuldade de frustração, pode ter uma hiper ou uma hiper sensibilidade sensorial, ou seja, ou muita sensibilidade, uma alta sensibilidade ou uma baixa sensibilidade sensorial. Então, às vezes acontece da criança ter uma dificuldade de seletividade alimentar por causa da textura do alimento, ou pode ter dificuldade de contato físico, ou o contrário, muito contato, né? Uma criança que não gosta, às vezes, de usar roupa, ou o contrário, usa muita roupa, né? De que só gosta de andar descalço para ter contato na areia, na grama, ou o oposto, não consegue ter esse contato. Então, pode ser uma alta ou uma baixa sensibilidade sensorial. Fazendo um resgate rapidamente, assim, de acordo com o desenvolvimento. O autismo é um transtorno que ele pode ser identificado precocemente. Então, às vezes, a gente pode perceber em bebês, né, essa dificuldade de interação, de olhar para a mãe, né? Assim, um bebê com 2 meses de idade, ele já olha para a mãe durante a amamentação, ele interage quando você conversa com ele começa a esboçar sorrisos. Ele começa a balbuciar, ele começa a ter esse interesse social. E a criança com autismo, precocemente, você começa a perceber esses sinais ali. Podem haver atrasos motores, podem haver atrasos na fala. Pode ser aquela criança que aprende uma habilidade, daqui a pouco ela já não lembra mais daquela habilidade. E também existe o autismo regressivo, onde a criança ela desenvolve super bem até 2, 3 anos de idade, mas depois ela começa a perder as habilidades que ela desenvolveu, e aí a gente chama de autismo regressivo. A seletividade alimentar, essa dificuldade do contato ocular que a gente já comentou. O brincar, é muito importante observar o brincar da criança, porque
A criança com autismo, ela costuma não ter um brincar funcional. Ela, às vezes, ela se fixa muito, né? Um exemplo que a gente sempre dá é, por exemplo, um caminhão, ela se fixa na rodinha do caminhão, não brinca com brincar funcional. Dentro dos padrões restritos e repetitivos, ela pode alinhar brinquedos, ela pode brincar de uma forma muito metódica, ela pode ter rituais de alimentação, rituais de saudação, rituais para entrar numa sala. Ela pode ser muito rígida em seguir regras, pode ser uma criança que, com a dificuldade de frustração, eles podem desenvolver autolesões, então eles podem se agredir, podem agredir outras pessoas diante da frustração. Até mesmo ainda bebês, assim, acontece da criança ter tanta dificuldade na frustração e ela ter autoagressões, certo? A gente faz uma avaliação, porque assim, cada criança o autismo ele é amplo, ele é muito amplo, então a gente faz uma avaliação para perceber, para identificar aquela criança, aonde que ela tem mais habilidades e aonde ela tem mais dificuldades. Então a gente vai trabalhar de forma a estimular que as habilidades sejam melhoradas, mas também que ela evolua nas suas dificuldades. Então, inicialmente, a gente avalia a criança em si, individualmente, para, de acordo com isso, montar um plano de intervenção com as características daquela criança, que podem ser de habilidades sociais, de desenvolver habilidades sociais, de flexibilidade cognitiva, porque eles têm uma rigidez cognitiva muito grande. Outros profissionais também podem fazer um acompanhamento multiprofissional, além de psicólogo, neurologista, psicopedagoga, fisioterapeuta, psicomotricista, terapeuta ocupacional. Então, depende de cada caso. Existem os níveis que a gente chama. Então, como eu falei, o transtorno do espectro autista, por isso que hoje essa nomenclatura é utilizada, espectro, porque ele se enquadra dentro de algo que pode variar muito. Os níveis do autismo a gente chama de nível de suporte. O que vai determinar é o quanto a criança precisa de suporte. Então, o nível 1 é nível 1 de suporte, o nível 2 é nível 2 de suporte, o nível 3 é nível 3 de suporte. E com as intervenções sendo realizadas, ele pode ir variando. Por exemplo, uma criança de nível 2 pode receber intervenções e chegar ao nível 1. E também pode chegar a não mais ter os critérios diagnósticos que a gente chama, não é que tem cura, mas com as intervenções ele pode não apresentar mais esses critérios diagnósticos e evoluir para sair do espectro, ou voltar, sair de um nível 1 para um nível 2 de acordo com a falta do acompanhamento e a falta das intervenções. É muito importante que os pais estejam sempre atentos ao desenvolvimento da criança. Gostaria até de falar assim, no sentido de que muitas pessoas têm a fala de que cada criança tem seu tempo, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque de fato existe o desenvolvimento individual de cada um, mas também existem marcadores de desenvolvimento, onde a gente consegue saber mais ou menos com que faixa etária a criança desenvolve as habilidades. E se a criança não está desenvolvendo ou se desenvolve, perde, estejam sempre atentos. A escola, em contato com os professores, que os professores também observem. E qualquer observação que perceber no desenvolvimento dessa criança, procure profissionais especializados, procure psicólogo especializado em autismo, procure pediatra especializado em autismo, neurologista especialista em autismo, para estar tirando essa dúvida, buscando informações, fazendo avaliações, porque quanto antes intervir, a intervenção precoce é muito importante. As crianças têm uma neuroplasticidade muito grande e as intervenções que são feitas, elas têm um efeito muito maior quanto antes iniciam. Eu atendo aqui, o meu consultório fica aqui dentro da clínica SB, Odontologia e Saúde, aqui no módulo 5, próximo ao posto ABL. Vocês podem estar entrando em contato com a clínica para fazer um agendamento de uma consulta inicial ou de uma avaliação. Eu presto serviço de avaliação neuropsicológica, que é uma investigação das funções cognitivas, emocionais e comportamentais. É um exame muito bom para auxiliar na investigação de um possível diagnóstico
ou até mesmo de um levantamento de habilidades e de dificuldades dessas crianças, para a gente poder fazer uma intervenção de forma a reabilitar alguma dificuldade cognitiva, de atenção, de memória, de funções executivas. Então a gente faz um plano para intervir de acordo com a dificuldade da criança e também sempre em contato com a escola. Então o meu consultório fica aqui na SB Odontologia e Saúde. Vocês podem entrar em contato com a clínica e conversar com a secretária para a gente estar encontrando um horário. Hoje está com algumas pessoas, a gente tem algumas pessoas aguardando, porque tem uma procura bastante grande e a gente pode estar conversando e agendando um momento de avaliação e de encontrar um caminho para melhor intervenção da criança.